nossos olhos não podem contemplar Tua majestade, Senhor. Nossa imaginação não pode nem chegar aonde Tu queres, Senhor. Os Teus planos são muito melhores para mim. O que o Senhor tem preparado é muito melhor, Senhor. Eu quero estar aonde o Senhor está, aonde o Senhor quer que eu vá. Deus, derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Deus, derrama tudo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem preparado. Permite que nos seja dado, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, que precisamos nos achegar a Ti e em oração pedir aquilo que precisamos. O Senhor nos dará muito mais do que temos pensado, do que temos imaginado. Tu nos dará muito mais do que qualquer coisa que pedirmos, Senhor. Aleluia, meu Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor nos trata como filhos, o Senhor nos trata como aqueles que se achegam perto de Ti, como filhos se colocando no Teu colo e pedindo o Teu auxílio. Nós precisamos de Ti, Papai. Nós precisamos, Senhor, do Teu amor incondicional. Precisamos, meu Deus, receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que o Senhor escreveu para nós, tudo aquilo que o Senhor planejou para nós desde o ventre da nossa mãe. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor já preparou todos os nossos dias, desde o ventre da nossa mãe. E nós queremos, Senhor, receber de Ti tudo que o Senhor tem para nós. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Que se cumpram os Teus planos e não os nossos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo bom com você? Como você está? Está tendo um dia abençoado, glorioso, na presença de Deus? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que a paz de Jesus esteja sobre você, que as janelas dos céus estejam abertas sobre você, derramando bênçãos sem medida. Em nome de Jesus. É o que eu desejo a você. Que apesar de você estar passando por algum tipo de tribulação ou não, que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja no seu coração, esteja te dando tranquilidade, a ponto das pessoas olharem para você e não entenderem como que você pode estar passando por tudo que você está passando e mesmo assim estar sorrindo, cantando, brincando, orando, buscando a Deus, sendo feliz. Seja abençoado em nome de Jesus. É o que eu desejo a você. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai no seu mais íntimo
e pense, encontre aquele desejo que você tem dentro de você. Aquele desejo especial que você pensa assim, poxa, se eu conseguisse realizar esse desejo, se eu conseguisse de alguma forma receber isso, eu estaria realizado, a minha vida estaria plena. Pense, vai lá, vai no seu íntimo, na sua mente, aonde você está, nos seus sonhos, e pense qual o desejo que te deixaria realizado, pleno. Qual a vontade que te deixaria pleno, realizado? Pensou? Quero ler com você o versículo que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. E ele nos diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, e ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você ama a Deus? Você que já entregou a sua vida para Jesus, que anda nos caminhos do Senhor, que guarda os princípios de Deus, você verdadeiramente ama a Deus? A palavra de Deus nos diz que Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: aqueles que me amam são aqueles que fazem o que eu digo. Aqueles que me amam são aqueles que vivem pelos princípios que eu prego. Aqueles que me amam são aqueles que escutam as minhas palavras e vivem por elas. Você verdadeiramente ama a Deus? Porque se você ama a Deus verdadeiramente, nós acabamos de ler que aquilo que Deus tem preparado para você não chegou no seu entendimento, não chegou na sua imaginação. Sabe esse desejo que você pensou agora? Meu amigo, minha amiga, Deus, ele tem algo tão extraordinário que você seria incapaz de imaginar. Deus tem preparado para nós, para mim, para você, para todos nós, coisas muito melhores e muito mais abundantes do que aquilo que a gente pensa. Se nós amarmos a Deus e nos achegarmos a Ele verdadeiramente e o obedecermos como Ele pede e a sua palavra diz que tem que ser, nós receberemos muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Porque os planos de Deus para nós são muito mais altos. O que Deus tem para nós é muito mais do que isso que nós estamos vivendo. Basta que a gente verdadeiramente coloque a nossa fé em ação. Que a gente creia que Deus é um Pai amoroso, que Deus é um Pai galardoador, que dá recompensa aos seus filhos. A palavra de Deus, ela nos diz que se nós, que somos pais imperfeitos, que erramos, se nós somos capazes de dar aos nossos filhos o melhor que nós podemos, imagina o que Deus pode nos dar. Será que Deus vai guardar alguma coisa, nos negar alguma coisa, se nós estivermos agradando o seu coração? Se nós estivermos andando em sua palavra e obedecendo aquilo que ele diz para que seja obedecido? Nem olho viu, e nem ouvido ouviu, e nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas nós temos um problema aqui. Porque o nosso inimigo,
ele vem e nos traz uma mentira na nossa mente. Ele coloca uma mentira em nossos pensamentos. Ele quer nos dizer que isso é uma mentira, isso que a palavra de Deus nos diz, que nós acabamos de ler. Ele quer dizer que isso é uma mentira. Que Deus não está preocupado com a gente, que Deus está muito ocupado, que Deus é muito grande, muito enorme para se preocupar com seres insignificantes igual a nós. E é tão interessante isso, que o próprio salmista Davi, lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, no versículo 16, Davi disse o seguinte: então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi estava dizendo aqui que quem é ele? Davi muitas vezes chega a se colocar como um cão morto, para que Deus se preocupe com ele. E isso é uma grande mentira de Satanás. Isso é uma grande mentira do nosso inimigo. Porque Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Ele se preocupa com as mínimas coisas que nós desejamos e necessitamos e precisamos. Deus, ele se preocupa em realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, principalmente quando nós estamos em obediência à sua palavra. Principalmente quando nós estamos em obediência aos seus princípios, andando dentro daquilo que ele nos pede, que ele nos fala. Agora, como tudo na Bíblia, essas bênçãos, esses planos, essas concessões que Deus nos dá, elas dependem de um posicionamento nosso. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, nós precisamos buscar intimidade com Deus, nós precisamos entrar em sua presença, não porque Deus precisa ser lembrado daquilo que nós precisamos, não é isso. É porque Deus busca verdadeiros adoradores. Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus busca aqueles que busquem ter intimidade com Ele, que busquem olhar para Ele, que busquem falar com Ele, conversar com Ele. São esses que Deus está buscando, e é isso que Deus quer desde o princípio. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para ter intimidade. Ele nos criou para ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus e para a sua glória. É isso que Deus busca com a humanidade, é ter uma família. Então, para que nós nos acheguemos e possamos receber essas concessões, essas bênçãos, essas coisas que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou, nós precisamos ter uma atitude de oração. Dizem no meio evangélico, como um jargão, que a palavra oração é uma junção de orar e ação. Oração. Você ora e você age. Você ora e você busca. Você ora e você pede. Você ora e você bate. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11, nós lemos o seguinte: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta.
Pois todos os que pedem, recebem. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe, essa palavra hoje, ela vem muito de encontro ao meu próprio coração. Muitas vezes nós caímos no erro de uma falsa humildade. Muitas vezes nós caímos no erro de não querer entrar na presença de Deus apenas para pedir. Eu tenho o costume de entrar na presença de Deus sempre com gratidão, agradecendo por tudo, pela vida, pelo sono, pelo acordar, agradecendo pelo meu trabalho, pelo meu salário, agradecendo pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Sabe, mas isso muitas vezes se torna uma religiosidade, porque a gente se torna hipócrita. A gente se torna um falso humilde. Eu não vou pedir as coisas para Deus, porque eu não quero apenas aquilo que Deus pode fazer para mim. Mas a palavra de Deus, ela nos ordena, ela nos exorta a pedir. A palavra de Deus, ela nos exorta a buscar. A palavra de Deus, ela nos exorta a bater. A própria palavra nos exorta a essas coisas. E muitas vezes nós queremos ser humildes, grandes crentes, santarrões, e não pedimos. Sabe, existe uma história que diz que havia uma pessoa de oração, uma pessoa que orava muito, mas que não pedia nada para Deus. Certa vez essa pessoa faleceu, veio a falecer, adoeceu e veio a falecer. E quando ela chegou no céu, ela foi levada até um quarto que estava trancado. Quando ela chegou nesse quarto, a porta foi aberta e quando ela entrou, ela viu diversas bênçãos. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, os dons do Espírito estavam lá, numa prateleira. Sabe, as curas que ele precisava para sua família, estavam tudo lá, guardados em uma prateleira. E ele perguntou, mas o que significa isso? O que é isso? O que o Senhor está querendo me ensinar, me trazendo aqui? E aí foi dito a ele o seguinte, olha, isso tudo que você está vendo aqui, são as coisas que estavam preparadas para você receber lá na terra, enquanto você estava vivo. São as bênçãos que estavam preparadas para você receber. Só que você não pediu, você não acessou. Você não entrou na presença do Pai maravilhoso e pediu e acessou e tentou receber aquilo. Então elas ficaram aqui guardadas, porque elas são suas. Mas como você não tomou posse, como você não teve intimidade, como você não pediu, elas ficaram aqui guardadas. É lógico, isso é uma parábola, isso é uma história. Mas ela tem muito a ver com isso que nós estamos falando hoje. Nós precisamos entrar na presença de Deus com ousadia, com intrepidez, com um coração dedicado a Deus, quebrantado diante de Deus, um coração humilde diante de Deus, mas pedindo a Ele aquilo que nós precisamos, pedindo para que Ele supra as nossas necessidades,
Muitas vezes pedindo para que Ele supra as nossas vontades, porque a própria palavra de Deus nos diz que neste mundo nós teremos abundância. Jesus, Ele diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento que o povo de Deus vai comer o melhor dessa terra. A palavra de Deus nos diz em diversos lugares, em diversos textos, em diversos versículos, que nós poderemos comer o melhor dessa terra. Se nós nos posicionarmos, se nós buscarmos em Deus, nós podemos comer o melhor dessa terra. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós fizermos aquilo que Deus tem colocado para que seja feito, nós vamos comer o melhor dessa terra. E é interessante quando nós chegamos, por exemplo, na nossa igreja e nós vemos que tem irmãos, tem pessoas vivendo essa prosperidade, essa abundância, essa abastança e sendo abençoadores de outras pessoas, usando essa prosperidade para abençoar outras pessoas. E tem outras pessoas passando por extrema dificuldade. Não lhes falta, mas também não lhes sobra. Por que será essa diferença? Será que uns creem mais que outros? Será que uns são mais ousados em suas orações do que outros? Será que uns entendem melhor os segredos da palavra de Deus do que outros? Isso é uma coisa que eu deixo agora para reflexão sua. O que eu quero deixar bem claro com essa palavra é que nós temos todas as condições possíveis para sermos abençoados em todos os aspectos, ainda nesta terra, ainda nesta vida. Basta que a gente se achegue ao trono da graça. Basta que a gente coloque a nossa fé em ação. Basta que a gente pense primeiro no reino de Deus e na sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando essa palavra de Deus diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, ela não bota limite. Todas são todas. Todos os seus desejos, todas as suas vontades serão acrescentados, desde que eles estão em conformidade com a palavra de Deus. Desde que eles estejam em conformidade com a palavra de Deus. Hoje eu quero deixar isso para você e para mim principalmente, porque essa palavra veio ao meu coração logo hoje de manhã com o versículo do dia. E eu fiquei meditando nisso o dia inteiro. Que muitas vezes nós não temos as coisas, nós passamos dificuldade, nós ficamos preocupados em como vamos fazer para resolver os nossos problemas. E a própria palavra de Deus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e a quem bate vai se abrir. Qual a sua necessidade hoje? Se achegue ao trono da graça de Deus com o coração quebrantado, querendo fazer a vontade de Deus e não a sua, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você verá que você vai ser tremendamente abençoado e vai receber tudo aquilo que você pedir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre tudo aquilo que você ama, as pessoas que te rodeiam,
Que essa paz, que essa graça esteja sobre o seu trabalho, a sua empresa, aonde quer que você vá. Que a graça de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assine o canal. Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus com mais e mais e mais pessoas, enquanto Deus permitir, e levando a palavra onde Ele quiser. Amém? Pegue esse vídeo, compartilhe com seus contatos. Se possível, poste ele nas suas redes sociais. Nos ajude sendo um missionário de Deus. E que a graça do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Seja abençoado, tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.